Olá, atiradores! Bem-vindos ao ChumboCast, episódio de número 60. 60 ChumboCast, só aqui no canal, sem contar os que a gente fazia antes lá pelas plataformas somente de áudio. Agora a gente só tem aqui no canal. O pessoal prefere ver nossas caras dormidas, porque a gente grava isso aqui cedo no final de semana, é verdade. Mas vamos lá, hoje nesse ChumboCast de número 60, a gente está no finalzinho de novembro, adentrando dezembro, e é aquela época natalina em que no tiro de pressão a gente tem muitas oportunidades, mas também acaba tendo algumas limitações, alguns cuidados extras a se tomar. Por quê? De um lado, a gente acaba tendo um pouco mais de tempo, é uma época que muita gente acaba tendo recesso, principalmente entre Natal e Ano Novo, tem gente que tira férias, enfim, acaba tendo um tempo um pouco mais livre, mesmo para quem trabalha, muitas vezes consegue um tempinho um pouco mais livre. E, por outro lado, é aquela época em que temos visitas, se não na nossa casa, nos vizinhos. Então, é parente que vem, gente que vem só para fazer uma visita e vai embora no mesmo dia, gente que vem ficar alguns dias, é churrasco na casa do vizinho, festa na casa do outro vizinho, enfim, temos mais gente circulando aí nos arredores das nossas residências. Então, pensando nisso, o ChumboCast de hoje, a gente vai focar nessa questão e cada um de nós vai dar uma dica do que fazer e do que não fazer nessa época, e a gente vai uns comentarem as dicas dos outros, tá? Vamos lá, vamos começar com o que fazer nessa época, e depois a gente fala do que não fazer. E eu vou começar dando uma dica importante que tem até a ver aqui com o canal. Considerando que você tem um pouquinho mais de tempo livre nessa época, muitas vezes até você tá lá, vou na casa de um parente para fazer alguma coisa, aí tá chato pra caramba, todo mundo tem celular hoje, tem internet, leva um fonezinho de ouvido e aproveite para pesquisar sobre aquelas dúvidas que você tem sobre tiro de pressão, para aprender aquelas coisinhas que você não tem esse conhecimento. Por exemplo, como é que funciona uma válvula reguladora? Pô, não sei como é que funciona. Pô, vai assistir, tem tanto vídeo aqui no YouTube bom, tem do meu canal, tem de outros canais. Quer saber sobre alguma arma específica? Vai assistir um review. Pô, eu queria saber sobre assuntos diversos. Putz, tem aqui o ChumboCast, tem vídeos legais aqui. Então, aproveite esse tempo livre que você tem para uma partezinha dele se dedicar a aumentar o teu conhecimento sobre tiro de pressão, a tirar suas dúvidas sobre tiro de pressão, porque época de começo do ano você não vai conseguir fazer isso, porque é aquela correria. E isso é muito bom, né, o Leonardo, porque o atirador também tem que estudar um pouco, nem que seja um mínimo, ele tem que estudar, senão ele vai ser daqueles atiradores troglodita que eu não sei de nada, eu só aperto o gatilho. Ele nem sabe que gatilho não se aperta, mas ele aperta o gatilho, né? Charles, eu acho que estudar nunca é demais. Você sabe que eu gosto. Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente se aprimora em qualquer coisa que a gente esteja fazendo. E eu acho que o estudo, a parte teórica, é um excelente complemento para a parte prática. Então, todo atirador que quer evoluir precisa trazer esse bipé, vamos falar, de estudo teórico, de buscar um pouco mais sobre os conteúdos que nos orientam em como atirar melhor e, ao mesmo tempo, também praticar um pouco mais, o que é uma coisa legal para esses finais de semana. Rondon, você acha que é válido isso de aproveitar para dar uma estudada, melhorar os conhecimentos nessa época? Sobra realmente um tempinho para isso? Primeiramente, olá, atiradores! Vamos lá! Férias com muita diversão no tiro de pressão, mas sem complicação. Olha, o que o Charles acabou de dar dica para vocês é fundamental realmente, não só nas férias, mas sempre. Informação, conhecimento nunca é demais. E nas férias,
nós temos um tempo a mais, sem aquele estresse do trabalho, aquele estresse que tira a nossa concentração para poder estudar coisas novas. Então, aproveite no momento que você está ali em família, ou está na praia, ou está, sei lá onde que você está, mas está curtindo um tempinho só seu e quer se distrair um pouquinho, opa, pegue o teu celular, coloca no YouTube, procura aqui no canal do Charles, o canal do Shooter, temos vários canais com muita informação de tiro de pressão. Quanto mais você aprender, melhor você vai se sair no tiro de pressão no futuro próximo e até distante. Então, válido sim, Charles, válido, e vamos aproveitar esse tempo. Ivanilda, é sempre bom o cara tirar aquelas duvidazinhas, né, que fica atazanando na cabeça dele ali, né? Olá, pessoal. Sim, Charles, é muito importante, vou te dizer, são dúvidas que te faz crescer também como atirador. Por muito tempo, como eu sou nova no tiro, o que me auxiliou foram tirar as dúvidas, ver vídeos. Então, assim, eu fui aprendendo mais sobre o tiro nessa minha trajetória de quase 2 anos atirando. Então, assim, o tempo todo, é sempre muito importante estudar. Conhecimento nunca é demais. E às vezes você ouve falar, mas quando você pega ali um vídeo, pega um review e você vai realmente assistir, prestando atenção em tudo, você esclarece muitos pontinhos que ficam soltos. Aí quando você vai atirar, você coloca em prática e vê que realmente nos ajuda muito a crescer. Então, tirar dúvida, assistir vídeos, ouvir programas, sim, parece, tipo a teoria para se colocar em prática. Então é super válido, com certeza. Leonardo, qual... Chegando em mim, peraí. Vou mudar só um pouquinho de posição. Leonardo, a sua dica para esse final de semana para o atirador? Charles, eu acho que a gente tem que aproveitar também para treinar. É o complemento daquilo que você propôs, né? Eu acho que você pode se aproveitar bastante para adquirir mais conhecimento e para ir colocar esse conhecimento em prática. Então, você está com tempo livre, está com disponibilidade, está num ambiente adequado, pega a arma e atira, gasta um tempo atirando. E é muito legal fazer a ponte entre o que o Charles sugeriu e o que eu estou sugerindo para vocês. Vai lá, estuda, vai para o campo e aplica e vê a melhora, incorpora a melhora no seu tiro, incorpora as sugestões que vocês aprenderam no tiro. Então acho bem legal também que as pessoas se dediquem um pouco mais ao treinamento, à prática do tiro propriamente dita. Treinamento, sim. Havendo tempo, havendo disponibilidade, nem que seja uma sériezinha aí de 15, 20 minutos de treinamento, né, Ivanilda? Mas se bem feito, já traz alguma melhora para o tiro do atirador, não é? Com certeza. E de repente, no momento em que você não pode fazer barulho, você consegue sim treinar sem disparar. Porque você pode treinar as técnicas, você pode treinar posições, você pode treinar a eficácia de se você realmente está conseguindo permanecer por um tempo naquela posição para quem atira em pé mira aberta como eu. Então, esse treinamento sem fazer o disparo da carabina, ele também te ajuda muito a evoluir. Então, o treinamento ele é fundamental. Bastante teoria ajuda a aperfeiçoar esse seu treinamento, é onde a gente vai casando, né, os estudos para botar em prática, tipo, né, um professor, né, Leonardo? O professor fala, você vai pegando teoria e depois faz a prova, um mês depois, um mês e meio depois. Então é isso, gente, a teoria para poder colocar em prática é fundamental. Ô, Rondon, você mesmo uma vez falou que teve uma época que você estava morando em apartamento e cheio de trabalho, bem enrolado de trabalho, mas que você... O que você fazia? Na hora de um tempinho livre, você pegava a sua carabina e treinava um pouco, né? Exatamente. Quando eu morava no apartamento, eu atirava muito com minha CP2, que é uma carabina e pistola de CO2. E possibilita isso, porque ela não tem barulho praticamente nenhum. O estampido dela é muito baixinho.
E eu tinha ali no apartamento uma linha de 9 metros, pouco mais de 9 metros, então eu usava para poder não só me relaxar, distrair um pouco daquele estresse total, mas também para poder praticar um pouquinho. E agora, ultimamente, morando em casa, da mesma forma. Eu tinha condição ali até da própria janela, fazer alguns disparos, o que me desestressava e também me aperfeiçoava nas técnicas. Agora vamos lá. Você mesmo, Rondon, aproveita que você já está com a palavra. Qual sua dica para o pessoal fazer aí no final do ano? Pessoal, nós já falamos esse tema aqui, mas eu acho que é importantíssimo, por isso eu vou repeti-lo. Gente, a partir de fevereiro, o IPI está mais alto sobre tudo que é relacionado a tiro. Então nós temos aí dezembro e janeiro. Não sei quando que vai ser as férias de vocês, mas aproveite esse momento e dá uma revisada nos chumbinhos que vocês têm, no estoque. Talvez faça novos testes com as suas armas de pressão para ver se elas gostam de outro tipo de chumbinho. E depois disso, comprem chumbinhos, é claro, de acordo com a sua possibilidade. Compre teus chumbinhos, aumente o teu estoque, faça a seleção de chumbinhos ali, se você participa de campeonato, você vai ter um tempo livre, então aproveita, faz a seleção ali. Existem vídeos explicando como se faz a seleção, por peso, por formato e tudo mais. Então aproveita para deixar a tua munição, o teu estoque de munição disponível e disponível já selecionado. Isso é legal, porque toma tempo, né? Você pegar ali, selecionar chumbo, verificar ali, até uma boa, por exemplo, ali naquele armário, gente, eu tenho 3 prateleiras de chumbo. Vira e mexe, eu tenho que organizar minha prateleira de chumbo, que você vai pegando no dia a dia, pega uma lata, pega outra, põe, mistura, dá aquela organizada, aquela selecionada. Eu acho importante. Você costuma fazer isso também, ô Rondon? Quer dizer, Rondon Sim. não, ô Leonardo? Sim, Charles, é bem complicado essa questão da organização. Eu acabei adotando uma outra prática para evitar isso. Eu tenho as caixas de chumbo fechado que ficam embaixo do armário, que é muito pesado, né? Chumbo é muito pesado e os armários têm limite de peso. Muita gente não sabe disso. Coloca lá, vai empilhando chumbinho e de repente o armário quebra. Porque a prateleira aguenta 10, 15 quilos e 10, 15 quilos de chumbinho você põe assim, né? É E fácil, né? fácil, fácil. E aí eu coloco no chão, embaixo dos armários que eu tenho aqui atrás, as caixas fechadas de chumbinho, aquelas que eu tenho grande volume, que estão tudo lacrada. E as caixas que estão em uso, eu botei uma outra caixinha que fica aqui em cima, que é mais fácil de pegar. Então, quando eu preciso de uma caixa nova, eu sempre checo nessas que estão abertas antes, para depois botar uma outra. Mas ajuda na organização. E, obviamente, que selecionar chumbinho, aproveitar esse feriado aí, essas férias, para separar chumbinho é uma benção, né, gente? Ajuda Só bastante. tem um tipo de atirador que, para quem essa dica é inútil. Atiradores feita a Ivanilda, que só atira de HN, e ela só atira de HN, de um modelo de HN. Então, todos os chumbos dela são HN. HN é tão bom que não precisa nem selecionar. Então, acaba sendo meio inútil para você, né, Ivanilda? Ela não tem que organizar, né? Tudo igual, chumbo. Ela organiza só por lote. Quem me dera. Não, é assim não. Realmente, eu comecei com a HIN, que eu já falei isso várias vezes, gente, quando eu iniciei. Se eu tivesse a experiência, por isso é importante estudar, por isso é importante você entender, né, das coisas. Se eu entendesse um pouco mais quando eu iniciei há quase 2 anos atrás, eu não teria, como se diz, colocado tanta HIN na parede, tentando acertar o alvo, mas valeu muito a pena, porque um chumbo bom, um atirador iniciante, uma carabina excelente que eu estava, eu consegui evoluir rapidamente, né, e com muita instrução, muita instrução. Enchi tanto o saco das lives que hoje eu estou aqui, né, mas é isso. Mas e a sua dica, Ivanilda, qual é? Então, a minha dica, gente, provavelmente muita gente deve de viajar, receber parentes e não vão mexer tanto em suas carabinas. Então, eu penso mais no cuidado, armazenar, onde guardar, a limpeza, a manutenção dela enquanto ela vai ficar ali de férias. Para quem vai deixar as carabinas de férias, tanto viajando ou porque vai decidir não atirar enquanto recebe pessoas.
Você não pode simplesmente deixar lá de lado. Então, eu sugiro, né, a todos que dê aquela limpadinha na carabina, vê se está tudo certo, vê se onde ela está não vai estar recebendo nenhuma umidade, ou se não vai estar exposta a algum respingo, igual eu moro em litoral, então tomar todo cuidado se naquele local não vai ter acesso à maresia. Então, cuidado com os seus produtos, tanto chumbinho, luneta, armazenar certinho dentro da caixinha. Então, é você cuidar do seu equipamento nesse período de férias em que ele vai estar guardado. Então, é muito importante você ter certeza que está tudo certinho, para quando você for pegar, não ter uma surpresa de talvez ter acontecido um ferruginzinho, ou dar um bolozinho na coronha de madeira para quem for, ou até mesmo de polímero. Se ela der um mofinho, aí mancha. Então, assim, o cuidado. Eu acho que na hora de guardar, você tem que se preocupar bem. Quanto tempo você não vai vê-la novamente, ou por viagem, ou porque decidiu deixar quieta, mas armazenar da forma correta. Concordam comigo? Rondon, você está viajando. Você não tem como discordar da Ivanilda, né? Como é que você cuidou, deixou os seus equipamentos lá para que você, quando voltar, eles estejam direitinho? Charles, eu trouxe tudo comigo. Eu estou Por literalmente de por mudança. isso que você teve que alugar uma van. Isso. Gente do Charles, céu. eu estou literalmente em mudança e eu trouxe o que é mais valioso para mim no momento, que no caso é minha coleção. Mas é claro, segui, né, o que a Ivanilda falou aí, dei uma revisada em todas elas antes de sair, se estava tudo, como fala, sem bolor, sem estar úmido, então estava tudo perfeito, coloquei armazenado corretamente também no veículo, né, de acordo com as leis, ou seja, no bagageiro, totalmente sem expor elas, né? E trouxe sem problema algum. E aqui elas vão ficar, eu vou estar um tempo fora daqui também, no local aqui onde eu vou deixar elas, é um local seco, um local que não vai ter, como fala, interferência dos intempéries da natureza, né? E, é claro, eu retornando de novo aqui em definitivo, com certeza eu vou dar uma olhada nelas novamente, uma revisãozinha, para que tudo esteja perfeito. Ô, Leonardo, e para quem vai viajar para a praia, principalmente, ou a pessoa está indo passar dezembro na região litorânea, ou mora na região litorânea, vai para o interior, vai deixar as carabinas em casa, que ali já tem um probleminha a mais, que é o efeito da maresia, né? Como cuidar bem do equipamento? Charles, maresia é um problema e, cara, é difícil. Você tem que trabalhar com um bom bloqueador, né? Um bom óleo para bloquear o aço, evitar que ele enferruje. Eu gosto de usar desumidificador também. Sabe aqueles desumidificadores que separam a água? Uhum. Tipo secar. Eu acho que esses produtos são muito bons. Hoje em dia tem uns elétricos assim. Eu tenho aqui, por exemplo, tenho 2 elétricos aqui que fazem isso, que mantém esse escritório totalmente livre de água. Mas é importante que seja aquele que separa a água, tá? Não acredita nesses desumidificador que não separa a água. Tem uns desumidificador aí que é só esteriler, na verdade, né? Que na verdade não tá separando a água, ele tá simplesmente esquentando o ar. Não é esse o que a gente precisa. O que a gente precisa é esse que consegue realmente separar a água do ar e botar ela num reservatóriozinho. Isso ajuda bastante. Então, se você colocar ela num espaço que esteja fechado, com um artefato desse, né, que vai retirando a água do ar e manter ele com um bloqueio oleoso muito bom, aí eu recomendo o Corrosion X. Para quem sabe aplicar o WD também é muito bom. Eu uso WD nas minhas armas, só que tem que saber aplicar o WD. O WD tem que ser aplicado com paninho, não pode ser aplicado com spray, porque se você aplicar com spray ele pode levar ao escorrimento da proteção. Então, aplicado com paninho, tudo isso funciona muito bem. Eu acho que vale a pena a pessoa gastar um tempinho, se ela for viajar ou se ela for deixar a arma guardada num ambiente desse, lubrificando, deixando ela bem lubrificada mesmo. Eu não tiro nem o excesso. Quando eu vou viajar desse jeito, largar a arma por muito tempo, eu não faço a remoção do excesso, porque normalmente eu faço a aplicação em 2 estágios. Eu passo primeiro o óleo, aí fica com a arma bem brilhante, né, bem oleosa, né, passo com o paninho, óleo, depois eu passo um segundo pano tirando o excesso. Isso para guardar por pouco tempo.
Para guardar por muito tempo, eu normalmente não faço esse segundo estágio de remoção do excesso. Eu deixo o óleo bem rico mesmo na superfície, para ele não secar, ou para ele durar mais tempo, né? E deixo também sempre com um desumidificador de boa qualidade trabalhando, para não ter chance de enferrujar, que o maior problema aí é a ferrugem, né? Ferrugem destrói cano, ferrugem destrói a ferragem da arma, é um problemão. Beleza, isso aí, essas são as nossas dicas do que fazer. Agora vamos às dicas do que não fazer, que são tão, de vez em quando, até mais importantes do que fazer. A minha dica do que não fazer: evite ostentar suas armas. Lembrando que ostentar pode ser usado aí em duas, vamos dizer assim, em duas definições. Uma delas é de você se gabar de alguma coisa, contar vantagem, e de outra é mostrar. Tanto que ostensivo vem de ostentar. Então, ostensivo é que está à vista de todo mundo. Então, evite que suas armas fiquem à mostra. Então, por exemplo, você mora... porque, olha para você ver, tem gente que recebe visita, que vem num dia e vai embora no mesmo dia, visita que vem ficar alguns dias na nossa casa, vizinhos que recebem visitas, e tem um punhado de gente ali vendo as coisas. Então, você é daqueles que gostam de ter as armas na parede, tem um suporte na parede igual o Manir faz, e tem as armas igual aqui, ó. Se você vai receber visitas, se você vai receber parentes que vão circular por aquele ambiente, guarda aquelas armas nessa época. Por exemplo, aqui é o meu escritório, então mesmo que venha visita aqui, não vai, a não ser que eu traga a pessoa aqui, ela não vai ficar circulando por esse escritório, então já não tem por que tirar ela dali. Mas, por exemplo, se está num quarto, numa sala, em algum cômodo em que tenha circulação de pessoas, nessa época, evita deixar aquilo ali à vista. Por quê? Muita gente que é leigo não sabe o que é aquilo. A pessoa olha aquilo ali, para ela aquilo é um fuzil. Ela pode até não se assustar, mas ela vai falar lá na frente: pô, eu fui lá na casa do Charles, o cara tem um fuzil na parede. Olha os riscos envolvidos nisso aí, de alguém virar falatório, disso cair no ouvido de alguém que, naquela casa tem arma de fogo, vou invadir a casa para assaltar a casa e levar aquela arma para mim. Gente que se sente incomodada, ela vem na tua casa e fica incomodada de ver aquela arma. Tem gente que não gosta, mesmo sendo de pressão, mesmo você explicando, ela fica incomodada, ela fica desconfortável, então evite. Outra coisa, vizinhos, gente, toma muito cuidado com o vizinho. Você acha, mas está na minha parede, não vem ninguém na minha casa, mas o vizinho... Tem um vizinho que dá para ver pela janela, e tem uma visita na casa do vizinho. Olha, nossa, aquele cara ali da casa do lado é um terrorista, bolsonarista, antidemocrático. Olha lá, a arma dele é cheia, a parede dele é cheia de arma, é psicopata. Quem atira em quintal, principalmente, cuidado, evita você estar numa posição em que toda a vizinhança consegue te ver atirando. Para uma visita na casa de alguém achar que você está louco, ó, o cara tomou todas, aí no final do ano tá revoltado e resolveu passar fogo na vizinhança e ligar para a polícia, não é difícil, acontece muito nessa época, aí a polícia vai vir, lógico, você tem a sua arma, você tem a sua nota fiscal, não vai te chamar, até eu explicar que o urubu não é meu louro, é encheção de saco pela qual você não precisa fazer. Então, nessa época, seja discreto, não ostente sua arma, não deixe... É melhor evitar. Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado. Não estou falando que você está fazendo errado. Mas até você explicar para as pessoas, cara, é uma canseira, é um esforço tão grande que o melhor que você faz é evitar deixar muito à vista. Você concorda, Rondon? Concordo plenamente. E, pessoal, o que o Charles disse está 101% certo. Não ostentem nada. E ostentação vai além ainda de ficar mostrando as armas. Vai também em você falar, em você expor para outras pessoas. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo ontem.
Ontem eu estava no aniversário do meu sobrinho, e o meu irmão e os amigos dele são desse time que não gosta de armas, não gosta desse tipo de coisa que nós gostamos. O que eu fiz? Não toquei no assunto, porque eu sei que eles não gostam. Se eu tocasse no assunto, poderia gerar uma situação muito complicada ali. E outra coisa, em festas e assim por diante, a gente acaba tomando uma cervejinha, alguma coisa assim. Então você tem que ter muito controle para não sair da linha e ostentar falando. Tava lá meus primos que gostam. Tinha um primo lá que inclusive até me falou de um campeonato que tem aqui próximo. Mas o que acontece? Eu estava junto com os meus primos que gostam do tema e nós estávamos afastados do restante do pessoal. Aí eu tive uma liberdade de falar. Mas se você está com alguém, seja na tua casa, seja uma casa de campo, seja na casa de parentes, e sabe que essas pessoas não gostam desse tema, não falem. Isso também é um tipo de ostentação. Ivanilda, vocês têm gostam de deixar lá num cômodo da casa de vocês as armas, e vocês já tiveram problema, né, de gente que chegou, viu, ficou meio desconfortável, né? Sim, sim. Minha família, né, não curte muito, minha irmã, que vem aqui com frequência. Então, assim, tanto é que nessa mudança de casa, a gente decidiu não deixar na parede exposta para não criar esse desconforto. Onde ficava era um cômodo específico, na verdade era nossa sala de televisão, e então era um cômodo que pouquíssimo tinha acesso. Mas às vezes ia assistir o filme junto e estava lá exposto. Então, assim, criou-se por algumas vezes um desconforto. Então, por isso, essa decisão de não deixar mais exposta como ficava antes, no painel na parede. E realmente você tem que tomar esse cuidado, porque não adianta você, quando você está recebendo alguém, você tem que ter essa delicadeza de respeitar a opinião do outro, exatamente não ostentar o que você tem, para que não cause nenhum desconforto, como passou com a gente, e realmente fica uma situação assim meio chata, né? Então é importante você ter esse cuidado. Fora que, igual eu moro numa região veraneira, então a cidade vem e volta com muitas pessoas diferentes. Se você deixa algo exposto, você está à mercê. Se você está falando a respeito, ostentando, você pode se colocar numa situação, como o Charles falou, de talvez correr algum imprevisto. Então é melhor deixar tudo guardadinho, né, ali, num cantinho, bem armazenado, para evitar qualquer dor de cabeça futura, né? É a melhor coisa a fazer. Leonardo, você concorda com essa questão de ser mais discreto nessa época? Muita gente vai falar, mas eu não posso ter vergonha, vocês estão falando que a gente tem que ter vergonha do nosso esporte, e a gente tem que ter orgulho. Como é que fica isso? Eu acho que não é só nessa época, eu acho que ser discreto com questão de armas é uma coisa que é para todo momento. Na verdade, eu defendo que as pessoas deveriam ser discretas com praticamente tudo que diz respeito a elas, né? Especialmente porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas têm o mau hábito de levar a mal praticamente tudo que elas não concordam. E a chance de você encontrar pessoas que não concordam com você numa série de coisas da sua vida é muito grande. Então, eu sou mais favorável a ideia de manter a discrição também. Ninguém precisa saber o que você tem, o como você tem, o quanto você tem. Deixa isso para você, principalmente coisas tão polêmicas quanto questão de armas, mesmo sendo de pressão. Eu acho que é por bem você, quanto menos gente souber, melhor, entendeu? Para evitar até o que você falou uma coisa importante que pouca gente se atenta, que é a questão de aumentar a chance até de ser roubado. Exatamente. Entendeu? Ser vítima aí de crime por uma besteira, né? Então, eu sou muito favorável, Charles, a manter a descrição sempre, não só nesses períodos, mas sempre. Leonardo, e qual sua dica do que não fazer? Cara, é muito simples para mim. Se beber, não atire.
O Rondon citou que beber, o pessoal bebe, e é verdade, é mais pura verdade. Eu tava com isso aqui, a hora que o Rondon falou, eu falei, ele não vai pegar a minha pergunta, né? Não é minha resposta. Não, aí ele pulou, passou, mas tem relação, inclusive, com concentração, mas também tem relação com os acidentes. Para você fazer uma merda muito grande, bêbado não custa muito. Então, se você beber, mesmo que seja um tiquinho, porque a gente sempre acha que é um tiquinho, mas não é. Né? Muitas vezes o seu pouquinho, na verdade, já é muito. Se você beber, não atire. É aquela história. Já se diz, se beber, não dirija. Eu acho que agora, nessa época, tem o complemento. Se beber, não dirija e não atire, porque a chance de dar merda é muito grande. Sim. Rondon, o que você acha? Concordo plenamente, Shooter. E desculpa ter mais ou menos entrado na tua pergunta. Olha, pessoal, bebida ou qualquer tipo de, seja lá um comprimido, uma droga, qualquer coisa que vá tirar você da toda a concentração, se segure, se controle para não falar e não fazer besteira. Ivanilda, você mexe com parte de festa, você trabalha em restaurante e você vê de primeira mão o que a pessoa ali toma uma outra ali já começa a falar bobagem, já vai ficando meio alegrinho. Isso aí, então, quando põe uma carabina de pressão no meio, é pedir para ter acidente, né? Ah, com certeza, gente. A gente vê isso, né, direto. A gente fala no trânsito, em bares, na nossa casa. Se a pessoa está mais tímida, toma um copinho de cerveja, já fica mais feliz. E até mesmo com relação ao reflexo, né? Então, você perde muito reflexo quando você toma qualquer tipo de álcool. Então, eu acho que teria que ser, tipo assim, o princípio inicial para quem quer iniciar no tiro de pressão é essa consciência de que a partir do momento que você bote qualquer álcool na boca, até andar de bicicleta torna-se perigoso, porque você pode cair e se machucar. Então, é não atirar. É não atirar, é não dirigir e assim por diante. Então, o álcool, ele só é prazeroso quando você vai viver aquele momento sem colocar a sua vida ou a vida de ninguém em risco. E sim, mesmo com a carabina de chumbinho, se você tomar algum álcool, você está sim colocando alguém em risco, até a si próprio ou quem está com você. Ô Rondon, vamos lá. E qual a tua dica do que a pessoa não deve fazer nessa época? Pessoal, vocês não devem esquecer do tiro de pressão. Se de alguma forma vocês não puderem praticar, não puderem fazer nada relacionado ao tiro de pressão, minha dica é não se esqueça. Mesmo na mente de vocês, continue lembrando, continue praticando os fundamentos na mente de vocês para não esquecer do tiro de pressão. Isso é importante, porque e ali a pessoa pode até ficar revendo ali conceitos mentalmente, né? E eu acho que isso aí junta um pouco com aquela dica que eu dei do que fazer, de estudar um pouquinho também, né, Ivanilda? Sim, já acaba juntando tudo. Você estudar mesmo que silenciosamente, sem estar deixando que os demais saibam, porque sempre você consegue um tempinho para estar fazendo isso, ali aquele minutinho em que você tirou para relaxar. E realmente, você não esquecer do tiro significa permanecer o esporte vivo em você. Assim, quando você puder praticar, ele vai estar ali presente com todos os seus fundamentos. E qual que é a sua dica, Ivanilda, do que não fazer? Era não beber, mas você falou primeiro, mas fazer o quê, né? Então, gente, eu diria o seguinte: o que você não deve fazer é qualquer coisa que vá ultrapassar o limite, ou seja, a sua liberdade acaba quando começa do outro. Então, você está sempre muito atento aos horários para que você não ultrapasse o limite de ninguém, principalmente no tiro. Se não pode atirar, coloque essa regra para você, gente, eu não posso, eu não vou fazer. Se é um ambiente em que você não pode expor, não exponha. Tenha consciência das suas atitudes para que você não pegue consequências das atitudes. Então, cuidado, é um momento de festa, vamos celebrar. Se Natal, casa cheia, não é para atirar, não atire, não vai ficar constrangedor mostrar o seu equipamento, não mostre.
É muito importante o esporte estar vivo em você e não em todos que estão ao seu redor, já que eles não concordam ou não é o momento. Então você tem que respeitar esse momento de final de ano, que ele é muito importante, em que tem muito álcool envolvido, que as pessoas gostam muito de celebrar. Então, é você ter a consciência de que você está num esporte maravilhoso e que só depende de você para ele continuar assim, sendo um esporte de paz, e você provar para sua família ou para os seus amigos que ele é só um esporte bom. Então, depende da sua consciência. Então, gente, tá aí as dicas para vocês do que fazer e não fazer nesse final de ano. E prestem bem atenção nisso, porque pode ser a diferença aí para você começar um ano novo muito bem no tiro de pressão ou com dor de cabeça, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e não percam o próximo episódio do Chumbocast. Até mais. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Pessoal, um abraço.